E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, soldados da Força Especial Ucraniana entraram em Moscou e explodiram a capital russa, debaixo do nariz de Vladimir Putin. Um general e braço direito do líder russo foi exterminado na explosão. Para você ver que o conflito pode acabar ou até piorar com o possível extermínio de Putin, pois com toda certeza ele é o maior alvo desses soldados que estão infiltrados na capital e não foram pegos, mesmo com o desastre de hoje. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev mostrou surpresa e ódio com esse ataque que eliminou um grande amigo seu, prometendo retaliações duras contra a Ucrânia após o general ser despedaçado. Você vai sentir como isso eleva as tensões no conflito entre os dois países. Vou explicar sobre a surpreendente responsabilidade assumida pela Ucrânia através do seu serviço secreto, que considerou o ataque uma operação legítima. Você vai entender os bastidores desse evento e as acusações que justificam essa ação. Vou explicar, inclusive, as acusações contra o general executado, incluindo crimes contra a humanidade e o uso de armas proibidas, inclusive químicas e nucleares, além do impacto da sua perda pro Kremlin. Aliás, especialistas internacionais destacam a importância estratégica que esse braço direito de Putin tinha para a Rússia, fazendo com que os russos deem alguns passos para trás após seu extermínio. Vou falar também sobre a Coreia do Norte. Aliás, a mudança dentro do governo de Kim Jong-un. Isso mesmo, aconteceram algumas mudanças dentro da liderança norte-coreana e você vai ver o estado que está o ditador do país. E com a explosão da capital russa e o extermínio de alguém tão próximo a Putin, vou falar da nova ameaça do Oreshnik, que deve ser lançado em alguns dias ou até mesmo algumas horas. Será que Putin finalmente vai municiar ele com múltiplas ogivas nucleares para se vingar? Enquanto sigo com a matéria, considerando esse momento bem perto do Natal, onde os líderes deveriam estar colocando o pé no freio, mas estão fazendo o contrário, me fala se você tem a impressão que uma guerra mundial vai estourar de vez ainda em 2024. Aliás, você acredita que Putin vai conseguir segurar a OTAN caso ele lance o Oreshnik com todo o seu poder como vingança? Ou você acredita que a OTAN está fraca e é a Aliança Ocidental que não segura a Rússia junto dos aliados de Putin? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Uma explosão em Moscou exterminou o general Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica da Rússia. Ele foi executado com seu assistente assim que uma bomba explodiu ao lado deles, em plena capital russa. Homem de confiança de Vladimir Putin, Kirillov comandava as forças russas especializadas em ataque nuclear, biológico e químico. Seu extermínio ocorre enquanto a Rússia intensifica ameaças envolvendo armas de destruição em massa, como o próprio míssil nuclear Oreshnik. O ataque foi realizado com um explosivo remoto de 300 gramas, segundo fontes de segurança russas. A explosão acendeu o alerta no Kremlin, que já prometeu revisar a segurança de seus oficiais mais importantes para evitar novos ataques. Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, chamou o ato de extremismo e acusou Kiev de prolongar o conflito. Ele garantiu uma retaliação pesada contra a Ucrânia, elevando ainda mais a escalada entre os países. A Ucrânia assumiu responsabilidade pelo ataque através do seu serviço secreto. Segundo oficiais ucranianos, Kirillov era culpado por ordenar o uso de armas químicas proibidas contra as tropas ucranianas, tornando-o um alvo legítimo. Kirillov tinha 54 anos e foi considerado culpado por crimes de guerra por tribunais ucranianos um dia antes do seu extermínio. Ele já estava na lista negra de um site ucraniano que denuncia envolvidos em crimes contra o país. Especialistas como Hamish, de Breton Gordon, apontam que Kirillov foi responsável pelo uso de cloropicrina, um gás tóxico proibido, contra militares ucranianos. Isso reforça as acusações de crimes de guerra e a legitimidade da operação do serviço secreto ucraniano. Autoridades russas reagiram com promessas de vingança.
Andrei Kartapolov, líder do Comitê de Defesa da Rússia, jurou capturar os responsáveis pelo extermínio, enquanto políticos sugerem ataques contra autoridades ocidentais em retaliação. O premier britânico, Keir Starmer, destacou o fortalecimento da aliança OTAN e Ucrânia após a execução de Kirillov. Ele pediu uma posição firme contra as ações russas, reforçando o apoio ocidental em meio a essa tensão crescente. Para analistas, o ataque não é isolado. Jonathan Billy, da BBC, aponta que a Ucrânia está mirando figuras-chave da Rússia. Recentemente, outros oficiais russos foram exterminados em explosões ligadas ao serviço secreto da Ucrânia. Casos como o de Valery Trankovsky, exterminado por um carro-bomba na Crimeia, e Mikhail Shatsky, cientista executado nos arredores de Moscou, mostram uma estratégia clara da Ucrânia em enfraquecer a estrutura militar russa. Kirillov também era acusado de espalhar teorias da conspiração, como alegar que a pandemia foi criada pelos Estados Unidos para atingir a Rússia. Para o Ocidente, ele era uma figura polêmica, mas com um papel estratégico crucial no exército. A Rússia nega possuir armas químicas e afirma ter destruído seus estoques em 2017. Contudo, as denúncias do uso de substâncias como cloropicrina colocam o país no centro de polêmicas internacionais. O extermínio de Kirillov é um marco significativo no conflito. Para os ucranianos, é um golpe estratégico contra quem promove crimes de guerra. Para os russos, é um desafio que promete respostas à altura, deixando o mundo em alerta. O cenário permanece tenso, com cada lado intensificando suas estratégias. Enquanto isso, a população mundial observa preocupada, temendo os próximos capítulos de um conflito que não mostra sinais de trégua. Vladimir Putin surpreendeu ao destacar o míssil balístico Oreshnik como a grande arma da Rússia, comparando seu poder ao de ataques nucleares. Especialistas acreditam que ele está tentando criar medo e desviar o foco das ameaças nucleares, desgastadas por falta de ação concreta. O discurso feito no Ministério da Defesa russo reforçou a importância do Oreshnik para a estratégia militar de Moscou. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, Putin busca novas táticas para manter a Rússia relevante no cenário global, enquanto diminui o tom das ameaças nucleares. O Instituto apontou que o míssil não possui características inovadoras, mas Putin enaltece suas capacidades para criar um clima de incerteza. Isso seria parte de uma estratégia maior para confundir adversários e manter o controle narrativo internacional sem recorrer a armas nucleares. A ideia de que o Oreshnik possa ser tão destrutivo quanto armamentos nucleares, quando usado junto a munições convencionais, é vista por analistas como uma forma de jogo psicológico. A Rússia estaria testando até onde pode ir sem cruzar limites mais graves. Com o desgaste das ameaças nucleares, o Kremlin aposta em alternativas como o próprio Oreshnik para manter sua força no palco internacional. Para especialistas, isso revela que a Rússia está buscando saídas estratégicas para sustentar seu poder e credibilidade, mesmo em tempos de incerteza. Uma outra informação que saiu de ontem para hoje também é que espiões desertores do exército ucraniano foram recrutados pelos serviços secretos russos. As informações coletadas na Ucrânia eram repassadas ao líder da rede, que as entregava diretamente à inteligência militar russa. A Ucrânia revelou uma rede com 12 espiões trabalhando para a Rússia. Esses agentes tentavam descobrir onde os caças F-16 e os sistemas de defesa aérea estavam posicionados. O serviço secreto ucraniano prendeu 5 suspeitos, incluindo o líder do grupo, acusados de traição. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou duramente a frota sombria da Rússia, que dribla sanções para transportar petróleo, armas e grãos. Ele afirmou que esses navios velhos e mal conservados financiam o conflito e representam uma grande ameaça global. Zelensky elogiou as novas sanções da União Europeia e do Reino Unido, que atingiram 72 navios russos. No entanto, ele pediu medidas além das sanções, destacando que essas embarcações não têm supervisão adequada e causam riscos ambientais graves. Um exemplo disso foi o vazamento de óleo de um navio russo afundado na Crimeia no último domingo, que Zelensky classificou como desastre ambiental. Ele reforçou que parar essa frota é essencial, tanto para cortar o financiamento do conflito, quanto para proteger o meio ambiente. O presidente ucraniano alertou que a Rússia intensificou ataques contra a infraestrutura energética do país, com 94 mísseis e quase 200 drones. Apesar da defesa ucraniana ter resistido, ele destacou que novos ataques podem ocorrer a qualquer momento. Zelensky afirmou que Moscou sempre age assim, esperando o frio para atacar com força.
Ele pediu aos aliados que enviem ao menos de 12 a 15 sistemas de defesa aérea adicionais essenciais para proteger o país contra o terror aéreo promovido pela Rússia. O premier britânico, Keir Starmer, se solidarizou com a Ucrânia e afirmou que os ataques russos não vão abalar a determinação ucraniana. Ele também anunciou novas sanções contra o setor de energia da Rússia, incluindo restrições a navios que transportam petróleo russo. Segundo Zelensky, o apoio internacional é crucial para garantir que a Ucrânia tenha recursos suficientes para deter os mísseis inimigos. Ele reforçou que a segurança do povo ucraniano depende da união de esforços para enfrentar as ações agressivas de Moscou. O presidente ucraniano deixou claro que os recentes ataques são parte de uma estratégia russa para enfraquecer o país durante o inverno. Ele pediu urgência no envio de equipamentos de defesa, destacando que garantir o céu da Ucrânia é proteger a liberdade e a paz no mundo. O Ministério da Defesa do Reino Unido revelou que a Rússia já perdeu mais de 11 mil tanques e veículos blindados desde o início da invasão à Ucrânia. Entre eles estão mais de 3.600 tanques principais de combate e quase 8 mil veículos blindados. Isso significa que, com essas perdas, Moscou está recorrendo a equipamentos antigos e mal conservados da época soviética. Esses veículos são retirados de depósitos estratégicos, recebem melhorias quando possível e são enviados para o fronte. A Rússia enfrenta dificuldade para manter sua frota moderna. Imagens de satélite confirmam que bases de armazenamento de tanques sofreram grandes reduções desde 2022. Enquanto isso, o Kremlin não comentou as alegações, mas as perdas contínuas reforçam a pressão no campo de batalha e no setor militar russo. Os combates entre Rússia e Ucrânia continuam intensos, com tropas russas avançando em áreas estratégicas no sul e leste do território ucraniano. Segundo a agência estatal RIA, Moscou tomou o controle do vilarejo de Hanivka, além de registrar avanços em outras regiões próximas. Analistas também destacam progressos russos em localidades como Daunie, Trudov e Kurakov. Enquanto isso, na região de Kursk, a Ucrânia tenta retomar territórios desde sua ofensiva em agosto. O conflito segue com movimentos decisivos em pontos cruciais dos dois lados. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, afirmou que o Ocidente deve pressionar a Rússia e não a Ucrânia para negociações de paz. Ele destacou que Moscou, como agressora, deve ser forçada a dialogar, enquanto os aliados ajudam Kiev a fortalecer sua posição. Sikorski também defendeu uma resposta mais firme da União Europeia contra os russos. Ele afirmou que os Estados Unidos e os europeus precisam garantir que a Ucrânia tenha condições de negociar em uma posição de força, protegendo sua soberania e segurança futura. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, reforçou o compromisso de seu país em garantir que a Ucrânia se torne membro da OTAN. Após encontro com Zelensky, Tusk garantiu apoio total para que a Ucrânia saia do conflito respeitando suas fronteiras e com segurança garantida. Embora Jens Stoltenberg, ex-secretário-geral da OTAN, tenha dito que a entrada da Ucrânia na aliança é inevitável, isso só deve ocorrer após o fim do conflito. Alguns países europeus defendem um plano para incluir Kiev, enquanto outros temem escalar tensões com a Rússia. Vladimir Putin, por sua vez, continua criticando a expansão da OTAN, usando isso como justificativa para a invasão à Ucrânia. O cenário mostra como o equilíbrio entre apoio à Ucrânia e evitar uma escalada militar direta é um desafio constante para o Ocidente. A Rússia intensificou ataques na região de Kursk, com reforço de tropas norte-coreanas, segundo Oleksandr Syrskyi, comandante ucraniano. A região, parcialmente ocupada por forças ucranianas após a ofensiva em agosto, agora é palco de combates intensos e grandes perdas. Com o apoio da Coreia do Norte, cerca de 10 a 11 mil soldados foram enviados à Rússia, segundo as inteligências da Ucrânia, Estados Unidos e Coreia do Sul. Em 3 dias de batalha, 50 soldados norte-coreanos foram executados e 47 ficaram feridos, além da destruição de veículos militares. Imagens divulgadas por forças ucranianas mostram drones atingindo soldados e equipamentos russos e norte-coreanos. Brigadas norte-coreanas como a 94 estão sendo realocadas para manter os ataques em Kursk, mesmo após perdas significativas. Desde novembro, confrontos entre tropas norte-coreanas e ucranianas vêm sendo registrados. O presidente Zelensky alertou sobre a participação crescente da Coreia do Norte ao lado da Rússia, questionando se isso não é uma escalada clara no conflito. No último fim de semana, um incidente de fogo amigo em Kursk revelou tensões entre tropas russas e norte-coreanas. Soldados norte-coreanos dispararam contra veículos de um batalhão checheno.
exterminando 8 soldados de Ramzan Kadyrov devido a problemas de comunicação entre as unidades. Relatórios indicam que a Rússia implementou medidas de segurança especiais para proteger áreas onde estão as tropas norte-coreanas. Soldados russos passam por inspeções rigorosas e têm seus dispositivos eletrônicos confiscados ao entrar nesses locais. Enquanto isso, tropas russas avançaram na frente leste, tomando uma pequena cidade em Donetsk, cerca de 10 quilômetros ao sul de Kurakov. Esse avanço coincide com os esforços em Kursk para conter as forças ucranianas. A presença de tropas norte-coreanas em Kursk é a primeira evidência concreta de cooperação militar direta entre Pyongyang e Moscou, ampliando as tensões e reforçando os desafios de coordenação no campo de batalha. A barreira linguística entre russos e norte-coreanos dificulta a organização, tornando a comunicação um obstáculo. Isso pode comprometer a eficácia da aliança, mas não diminui o impacto das tropas norte-coreanas no apoio à Rússia. Zelensky destacou que a entrada das tropas norte-coreanas ao lado da Rússia reflete o desespero do Kremlin em manter o controle das regiões ocupadas. Ele reafirmou que Kiev continuará resistindo às investidas combinadas. Especialistas alertam que o envio de tropas norte-coreanas é um sinal de que Moscou está buscando apoio onde for possível para evitar mais perdas no conflito. Isso revela a fragilidade da posição russa diante do avanço ucraniano. A inteligência ucraniana estima que o envio de soldados norte-coreanos é parte de uma estratégia russa para manter o controle em Kursk, mesmo após repetidas derrotas. Contudo, Kiev promete intensificar sua resistência na região. Analistas internacionais afirmam que a participação norte-coreana no conflito pode provocar respostas mais duras do Ocidente. Sanções e medidas contra Pyongyang podem ser ampliadas, assim como o apoio militar à Ucrânia. O conflito em Kursk é apenas um dos capítulos mais recentes de uma guerra que não dá sinais de trégua. Com a entrada de novos atores como a Coreia do Norte, o cenário torna-se ainda mais imprevisível e perigoso. A ofensiva russa em Kursk e o apoio norte-coreano mostram o quanto o conflito está escalando. Para as forças ucranianas, é mais um desafio, mas também uma oportunidade de demonstrar resiliência e continuar defendendo suas terras. Kim Jong-un deu uma guinada histórica ao abandonar a ideia de reunificar as Coreias. Pela primeira vez em 77 anos, a reunificação deixou de ser prioridade do regime norte-coreano, e a Coreia do Sul foi declarada principal inimiga, superando os Estados Unidos nessa lista. O líder norte-coreano tomou medidas drásticas, como desmontar órgãos de cooperação com o Sul, demolir o arco da reunificação e até destruir ferrovias que simbolizavam a possibilidade de união. A palavra reunificação também foi removida de materiais escolares e até de uma estação de metrô em Pyongyang. A divisão das Coreias começou após a Segunda Guerra Mundial, mas a ideia de reunificação sempre foi sagrada, tanto para o Norte quanto para o Sul. Enquanto o Sul buscava a união por meio da democracia e do livre mercado, o Norte defendia o socialismo como modelo para toda a península. Kim Il-sung, avô de Kim Jong-un, tentou unificar as Coreias pela força ao iniciar a Guerra da Coreia, em 1950. O conflito deixou milhões de mortos e manteve a divisão intacta. Até hoje, as duas nações permanecem tecnicamente em guerra, separadas pela zona desmilitarizada. A nova postura de Kim pode ser explicada pelo receio do impacto cultural do Sul sobre os norte-coreanos. Filmes, músicas e séries de TV sul-coreanos têm ganhado popularidade no Norte, desafiando o controle ideológico do regime e mostrando uma realidade muito diferente. Especialistas apontam que Kim quer proteger seu regime contra o que ele chama de ameaça cultural do Sul. A popularidade da cultura sul-coreana poderia enfraquecer a narrativa estatal e fazer os norte-coreanos questionarem o governo autoritário. Além disso, Kim busca evitar que a reunificação seja feita pelo modelo alemão, onde o Sul absorveria o Norte. Com uma economia 60 vezes maior que a do Norte, o Sul teria facilidade em impor sua democracia e livre mercado, algo inaceitável para Pyongyang. Alguns analistas acreditam que essa mudança é mais estratégica do que ideológica. Kim continua desejando a unificação, mas sob seus próprios termos. Declarar o Sul como inimigo facilita a justificativa de ações hostis e mantém seu regime fortalecido. O abandono da ideia de reunificação também é visto como uma forma de aumentar a tensão no Sul, criando instabilidade política e social. Kim parece estar jogando uma guerra psicológica para manipular e dividir os sul-coreanos. A aproximação recente entre Coreia do Norte e Rússia, com o envio de armas e tropas norte-coreanas para o conflito na Ucrânia, também pode ter influenciado a mudança de postura. Pyongyang está reforçando alianças estratégicas para enfrentar as pressões internacionais. Com Donald Trump novamente na presidência dos Estados Unidos, a incerteza na política global aumenta.
Trump, que foi o primeiro presidente americano a se encontrar com um líder norte-coreano, pode trazer novos desdobramentos à questão das Coreias. A Coreia do Norte também tem investido em mísseis e armas nucleares mais potentes, mostrando que Kim está mais preocupado em consolidar seu poder do que em buscar a união com o Sul. Ele quer ser visto como uma força global a ser respeitada. Kim busca justificar ações como enviar tropas à Rússia ou ameaçar a Coreia do Sul com ataques, alegando que agora enfrenta um estado hostil. A nova postura serve para reforçar sua narrativa interna e projetar força no cenário internacional. No entanto, analistas alertam que Kim pode não ter abandonado totalmente o sonho de unificação. Ele pode estar apenas mudando de estratégia, aguardando o momento certo para tentar tomar o Sul pela força ou pressão diplomática. A mudança ideológica acontece em um momento chave. O regime norte-coreano se arma e fortalece alianças, enquanto o mundo observa atento os próximos passos de Kim, que segue desafiando as regras do jogo geopolítico. Considerando esse momento bem perto do Natal, onde os líderes deveriam estar colocando o pé no freio, mas estão fazendo o contrário, me fala se você tem a impressão que uma guerra mundial vai estourar de vez ainda em 2024. Aliás, você acredita que Putin vai conseguir segurar a OTAN caso ele lance o Oreshnik com todo o seu poder como vingança? Ou você acredita que a OTAN tá fraca e é a Aliança Ocidental que não segura a Rússia junto dos aliados de Putin? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!